Hoje eu quero falar sobre quando eu percebi que eu já não era um desenvolvedor júnior, que eu já tinha virado pleno. E esse vídeo é em resposta da pergunta que o Rodrigo mandou aqui nos comentários. E Rodrigo, eu dividi a tua pergunta em 3 etapas, tá? Para poder responder ela bem direitinho e compartilhar um pouco com vocês uma história pessoal que pode ou não ajudar aí a vocês tomarem alguma decisão. Vamos ver. A primeira parte da pergunta do Rodrigo é a seguinte: como você mostra para os seus superiores que está em um nível maior do que lhe pagam? E começando a falar sobre nível e como mostrar isso para o teu superior, um dos pontos, Rodrigo, que eu gostaria de dizer é que tu não tem que mostrar o teu nível em termos de classificação de conhecimento técnica, como júnior, pleno ou sênior. Porque para o teu empregador o que importa é quanto que tu gera de valor para a empresa e para o projeto. Tenta mostrar esse valor para a empresa através de mini projetos dentro do projeto que tu trabalha. E eu vou te dar um exemplo do que eu quero falar sobre mini projetos. Teve um projeto que eu trabalhei que a API era RESTful e a API funcionava super bem para terceiros, para parceiros. Porém, para produtos internos da empresa, a API não estava desenhada da melhor forma. Às vezes, como desenvolvedor mobile ou até mesmo front-end web, a gente precisava fazer 4, 5 requests para conseguir montar uma tela. Isso principalmente para o aplicativo é muito custoso. Consome muita bateria, consome muitos dados do cliente. Então eu comecei uma iniciativa e usando o meu tempo, tipo assim, livre dentro da empresa, a parte de todas as tarefas que eu já tinha que entregar, eu comecei um mini projeto junto com um desenvolvedor back-end. E essa iniciativa reduziu drasticamente o número de requests necessários para fazer uma tela, para montar uma tela, para conferir todos os dados que a gente precisava antes de exibir a informação. Então ficou mais rápido, ficou menos custoso para os clients e tudo isso foi um mini projeto que eu tive como apresentar os resultados para o meu superior. E esse tipo de iniciativa que tu consegue ver o resultado e mostrar para o teu superior de forma quantitativa é super importante, é mais importante do que tentar convencer ele que tu não é mais júnior, que tu é pleno. Esse é o primeiro passo. Agora vamos falar da segunda parte da tua pergunta. Como é a jornada de júnior para pleno? Na minha opinião, essa jornada ela é bem curta, tá? Então ela vai depender, claro, de 2 coisas. O projeto que tu entrou para trabalhar quando júnior e o quanto tu confia em ti mesmo, na tua capacidade técnica. É um gap aí entre júnior e pleno que tem mais a ver sobre como tu se enxerga do que como o mercado te enxerga com essa classificação júnior, pleno ou sênior. Eu digo isso com experiência assim porque eu sempre vi colegas que eram desenvolvedor júnior e que já deveriam ser pleno do que um desenvolvedor pleno que deu um passo maior que as pernas e ele tá trabalhando como pleno, mas deveria ser júnior. Tipo, é muito mais fácil tu achar uma mentalidade de um desenvolvedor que já é pleno trabalhando como júnior do que um desenvolvedor pleno que, sei lá, se adiantou e era júnior e pegou uma vaga como pleno. Não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas vou tentar resumir da seguinte forma. Se tu é um desenvolvedor júnior e tu já começou a se questionar se tu é júnior ou pleno, tenta vagas em pleno. Provavelmente tu já tá entrando aí num nível de plenioridade. E aí até engata um pouco na terceira parte da tua pergunta, porque tu manda: na minha empresa muitos júniors fazem trabalho que dizem ser de pleno. Cara, é super normal. E eu tenho uma história pessoal para contar sobre isso. Mas antes de começar a contar a história, só para deixar claro, uma história pessoal ela serve só para vocês tentar entender se o contexto é o mesmo, se a oportunidade é a mesma, mas não tome isso como verdade absoluta, tá? É só a minha história pessoal. Talvez ajude vocês, talvez não ajude. Vocês podem discordar ou concordar, mas não importa, porque foi o que aconteceu, a história é a minha história, tá? Então, começando em 2008, eu trabalhava como júnior em uma empresa, eu ganhava em torno de 800, 900, eu não me lembro, 800, 900 reais. Era tipo assim, quase R$1.000, mas não chegava. E a gente era tipo 3 desenvolvedores e quando um colega pediu demissão, eu fui meio que promovido para pleno. Quando esse colega pediu demissão, então não tinha nada a ver com eu pedir aumento, mas sim uma consequência de, tipo, talvez a empresa ficou com medo de perder todos os recursos e ela acabou promovendo quem estava ali. E então eu fiquei e aí eu ganhei uma promoção e, se eu não me engano, eu comecei a ganhar tipo 1.800. Foi uma baita promoção, eu tipo dobrei o meu salário. E aí se passou 6 meses, se passou 1 ano, se passou 1 ano e meio e eu trabalhando como programador PHP pleno nessa empresa. Quando eu decidi mudar minha carreira completamente para trabalhar com Java.
Java tipo assim, eu me apaixonei por Java, comecei a estudar na faculdade, fiz uns projetos em casa e me deu uma super vontade de trabalhar com Java e eu quis mudar minha carreira de PHP para Java. Então eu era PHP pleno numa empresa, já fazia um ano e meio, quando eu resolvi mudar para Java. E aí eu comecei a procurar vagas Java pleno. Eu não saí de um pleno PHP para um Java Júnior já porque eu nunca tive experiência com Java. Não, eu era um software developer pleno. Então, independente da linguagem, eu estudei em casa muito para conseguir me manter no mesmo nível, digamos assim. E eu consegui um outro emprego ganhando R$ 2.500 trabalhando como Java pleno. E o mais interessante é que quando eu pedi a demissão para mudar de carreira, a empresa tentou cobrir o salário, falar assim, não, eu pago R$ 2.500 também. Só que para mim já não era mais a questão de salário, mas sim uma decisão de querer mudar a trajetória da minha carreira. E eu decidi, eu aceitei a proposta de R$ 2.500 para trabalhar como pleno Java em uma outra empresa, tá? E aí, alguns meses depois, eu recebi uma ligação dessa antiga empresa que eu estava trabalhando com PHP, porque um dos seniors developers tinha pedido demissão. Esse desenvolvedor tinha me ensinado quase tudo que eu sabia, era um cara, tipo, super awesome. E eu, junto com ele, a gente criou juntos a versão 2.0 desse sistema dessa empresa. Então tinha duas pessoas que sabiam como o sistema como um todo funcionava na empresa. Era eu e esse programador sênior que já estava na empresa desde o início. E quando ele pediu demissão, essa empresa me ligou então e me fez uma proposta. Voltar a trabalhar com PHP, voltar a trabalhar lá no projeto, assumir uma liderança técnica e em PHP ganhando R$ 4.000 por mês. E a minha resposta foi não, mas não pelo fato de não gostar da empresa ou do projeto, mas sim porque eu já tinha me decidido seguir uma carreira no Java. E aí tá, eu neguei a proposta e tipo no mesmo dia eles ligaram de novo e me ofertaram R$ 6.000 para assumir a mesma posição. Ou seja, eu saí da empresa, voltei para a empresa em menos de um ano e o meu salário foi de 2.500, não, na verdade de 1.800 para R$ 6.000, tipo, em meses. Então, uma das coisas que eu aprendi com essa história é o seguinte: o quanto tu ganha, Rodrigo, é responsabilidade tua. Não espere pelo empregador decidir te dar o aumento. E quando ele decidir te dar o aumento, entenda que tu vale pro projeto quanto tu entrega de valor para a empresa e pro projeto. É isso que tu vale. Na verdade, claro, quando tu tá entrando no mercado e tu quer preencher uma vaga, o mercado cria essas classificações de Júnior, Pleno e Sênior para conseguir equilibrar tipo, o conhecimento que vai gerar valor para a empresa através de produtividade, eficiência e etc. E salário, que é o quanto a empresa tem de budget para pagar. E muitas vezes a empresa vai tentar fazer o melhor deal para ela. Conseguir um desenvolvedor pleno pelo salário de um desenvolvedor júnior ou conseguir um desenvolvedor sênior pelo salário de um desenvolvedor pleno. Então é muito mais fácil tu, como júnior, que já está em dúvida, já ser pleno, do que uma empresa te pagar como pleno porque tu era júnior. Claro, depende da cidade, se o mercado tiver muito, tipo assim, falta de recurso, talvez a empresa faça um mau deal em contratar alguém, mas eu sempre vi muito mais mau deal pelo lado do desenvolvedor do que pelo lado da empresa, né? Da empresa pagando mais do que o cara poderia receber. Então, uma das coisas que eu aprendi foi que o salário, no meu caso ali, não estava muito ligado ao meu label de pleno, porque eu fui de júnior para sênior em 2 anos. Eu, tripliquei, quadrupliquei o meu salário, mas simples fato de que eu entregava muito valor para aquela empresa. E claro, eu estudava muito, cara. Eu trabalhava e estudava mais de 14 horas por dia naquela época. Eu tinha 18 anos. Então, tudo que eu fazia era... Eu acordava, comia e programava. Então, eu tava voando. Eu não tô falando aqui que foi só porque uma oportunidade apareceu e eu era o único que sabia. Não, eu tava muito aprofundado nos estudos. Eu tava tocando projetos em paralelo no final de semana para construir portfólio. Foi quando eu comecei, 2 anos depois disso, a criar aplicativos mobile com base no conhecimento que eu tinha adquirido em Java. E eu sempre tinha ficado nesse PHP e Java mobile. E, cara, estudando muitas 3 formas de trabalhar, 3 tecnologias, PHP, Java e Java Android. E surgiu essa oportunidade de eu ter entregado tanto valor para uma empresa que o meu salário já era totalmente disparelho com o que o mercado poderia me pagar numa vaga fora. Isso acontece muitas vezes tu vai estar ganhando muito mais do que o mercado poderia estar te pagando num projeto,
só pelo simples fato do que naquele projeto tu tem tanto know-how, naquele projeto tu já entregou tanto valor, tu domina tanto, que a empresa prefere te manter lá e te pagar mais para ti do que te perder. E muitas vezes ela só vai te dar esse aumento quando tu pedir para sair, porque daí ela vai ver que se tu sair, o projeto vai dar mais prejuízo para ela, essa tua falta de ti ali como recurso no projeto, do que o aumento que ela poderia estar te dando para te manter na empresa. E quando isso acontecer, cara, põe na balança o retorno financeiro do curto prazo com a decisão de carreira que tu quer tomar. Pensa bem, porque no meu caso ali, eu saí de 1.800 para ganhar 2.500, porque eu queria mudar de PHP para Java, mas depois que eu já estava em Java, eu recebi essa proposta de 2.500 para ganhar 4 e voltar para o PHP, e eu neguei a proposta. Para mim, não era o suficiente, ganhar tipo 1.500 a mais não era o suficiente, porque no curto prazo, esses 1.500 não ia fazer diferença. Eu queria seguir aquela carreira de desenvolvedor Java e depois ir para desenvolvimento mobile. Mas quando a proposta triplicou, aí o papo mudou. Aí eu coloquei na balança que eu ia conseguir guardar dinheiro suficiente para depois fazer sim as coisas que eu queria fazer. Era isso por hoje. Se o que eu falei aqui faz sentido, não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir ele e comenta aqui embaixo quando que vocês perceberam que vocês já não eram mais júnior. Conta um pouquinho da história de vocês, se vocês puderem. Não precisa dar nomes de empresas, assim como eu não dei aqui, mas conta um pouco da tua história, porque eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas que estão passando por esse mesmo momento a ter insights. E para quem está precisando de um insight, para quem está precisando tomar uma decisão, não leia e não escute o que eu tô falando aqui como história pessoal, como verdade absoluta, tá? E eu desejo muito sucesso na tomada de decisões de vocês, e não esqueçam que a tomada de decisão, quando ela é difícil, quer dizer que ela vai abrir muitas portas para vocês no futuro. O teu futuro vai ser fácil se tu tomar decisões que são difíceis. E se tu sempre tomar a decisão pelo caminho mais fácil, provavelmente tu vai ter um futuro difícil, certo? Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro das lives que a gente faz aqui no canal. Como eu tô há 5 horas na frente do Brasil, é muito difícil para mim marcar um horário com vocês e conseguir estar lá nesse horário todo mundo junto. Então o que eu vou fazer durante a semana, quando eu puder aqui, eu vou ligar a câmera, vou iniciar uma live para poder interagir com vocês, para poder trazer conteúdo para vocês de uma forma mais dinâmica. Só que eu não vou conseguir por agora marcar um dia, um horário. Então não esquece de clicar no sininho, que é muito importante, para vocês receberem a notificação de quando essa live for ao ar. E aí, se tu não tiver tempo, a live fica gravada, tu assiste depois. Se tu tiver tempo, tu abre a notificação e me acompanha na live, certo? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.